A paz, boa noite a todos. Pode se assentar. Quase que não tem pregação. Boa noite novamente. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Foi bênção? O pessoal tá com a cara de cansado. Todo mundo trabalhou hoje? Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o nosso apóstolo, a nossa pastora. Agradecer os meus líderes, tanto da mídia, tanto da juventude, tanto do meu setor. Fico muito feliz por ganhar essa oportunidade. Eu tinha algo dentro de mim guardado há muito tempo, que hoje eu vou botar tudo para fora. Uma coisa eu aprendi com o apóstolo Jefferson: não quero morrer cheio. Hoje eu vou esvaziar tudo. Vou pedir que abrem para mim Tiago 5, versículo 17, na RA. E diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Esse ainda não é o texto base da pregação. Aqui, eu só queria introduzir vocês no que eu vou falar hoje a noite inteira, de Elias. Para no final eu explicar a vocês aonde realmente eu quero chegar. E primeiramente, quem é Elias? Elias, eu também não sabia muita coisa dele. Agora que eu parei para estudar, recentemente que eu descobri que Elias, na Bíblia, foi um dos homens que mais manifestou os céus na terra. Não foi o único. Sabe? Elias, no nosso tempo agora, ele seria como um dos maiores avivalistas. Sabe? Elias viveu cenários magníficos de avivamento e da manifestação de Deus na sua época. Elias era aquele homem que manifestava os céus na terra. Elias viveu tudo o que eu e você gostaria de viver como ministro de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos na Bíblia. Não precisa puxar, não. É só para ficar como referência os versículos que eu vou falar. 1 Reis 17:1. Não haveria chuva e nem orvalho. A primeira aparição de Elias na Bíblia começa em 1 Reis 17. Capítulo 17. A gente não sabe a origem, não sabe onde nasceu, a gente não tem noção de quem eram os pais, por mais que mais para frente ele cita os pais. E aqui, Elias, um dos cenários bíblicos que ele manifestou a glória de Deus foi esse. No reino de Acabe, durante anos, ficou sem chover. E nem orvalho. Orvalho, de primeira, eu achei que fosse a árvore, Só que não é. Sabe aquelas gotas que ficam no ar? Sabe aquele suor da garrafa? Que a gente fala que é suor da garrafa? Sabe qual é o nome disso? Orvalho. Essa água que fica aqui, suando na garrafa, o nome disso é orvalho. É a umidade do ar, por conta da umidade da garrafa, que fica ali em volta da garrafa. E esse foi a primeira manifestação dos céus na terra que Elias fez. Ele manifestou o poder de Deus, fazendo a chuva parar. E em 1 Reis 17:5, ele foi alimentado por corvos. Os corvos lhes deram café da manhã e almoço. Se você for ver na Bíblia, os corvos deram a ele pão e carne. Eu faria um hambúrguer, mas eu acho que Elias, nessa época, não tinha muito acesso a isso. Em 1 Reis 17:16, Elias praticamente fez comida infinita. Assim que ele chegou na casa da viúva que Deus mandou ele, a viúva estava passando por uma escassez. Ela só tinha farinha e azeite, sendo que essa farinha e esse azeite só daria para ela e o filho comer uma refeição. Só que aí, Elias chegou até ela
através de uma ordem de Deus, e falou: me dê um pão, estou com fome. Só que ela, primeiramente, ela não deu direto, ela questionou pelo fato do filho dela e ela já estarem com fome, e por elas só terem aquilo. Aí ele falou: faça um pão e me dê. Só que aí a mulher, desde primeira, se você for ver em 1 Reis 17, ela olha para Elias e fala, no momento que ela não quis dar essa farinha e esse azeite para ele, ela também confirma que ele era um homem de Deus. Então ela já tinha reconhecido que Elias era um homem de Deus. E acabou que Elias foi lá e fez multiplicar a farinha e o azeite. Ele não deixou a farinha e o azeite acabar até aquela seca que eu disse do rei, que Elias profetizou ao rei Acabe, que não iria ter chuva. Por conta disso que essa viúva também sofreu. Então, ele foi lá, Elias, e fez mais um milagre, que foi não deixar farinha faltar e nem o azeite no jarro da casa da viúva. Em 1 Reis 17, 22, ele reviveu uma pessoa, mais um milagre. O filho da viúva ficou doente e morreu. E ele foi lá e ressuscitou o menino. E eu, lendo o versículo, eu me imaginei muito no lugar da viúva. Por quê? No momento que o menino fica doente, eu já imagino como a viúva já deveria ter ficado, por pensar que um homem de Deus, um profeta, estava na casa dela e aconteceu aquilo. Só que aí a viúva chegou para o próprio profeta, assim que o filho dela morreu, e falou. Ela até achou que Deus estava castigando ela pelos pecados dela. Só que aí Elias meio que falou assim: não, espera um minutinho. Porque, se você for parar para ver, a oração de Elias não foi uma oração de quem tinha certeza que Deus ia ressuscitar o menino. Foi uma compaixão. Porque ele vai lá e fala: essa mulher me alimentou. Sabe, por que fizeste isso com ela? Ele altamente se perguntou para Deus por que aquilo estava acontecendo. Aí foi lá Deus e reviveu o menino. Ressuscitou o menino. Em 1 Reis 18, 38, um dos mais famosos, que é o fogo do céu. Ele desafiou os profetas de Baal. Havia 400 profetas de Baal e Elias era um só. Ele desafiou para ver quem era o Deus verdadeiro. E, com isso, o desafio proposto era montar o holocausto com um novilho, lenha, pedras. E o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E com isso, Elias também não pediu para levar só os profetas de Baal. Ele pediu para levar o povo de Israel também, para o monte Causto. Aí, realmente, os ingredientes do holocausto foi esse. Um novilho, que é um boi novo, né, jovem, lenha, pedra. Só que aí, os profetas de Baal tentaram e não conseguiram. E continuaram, e não conseguiram. Elias fez aquele deboche, né, bem famoso dele, que ele pergunta se primeiro, chame mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja fazendo uma viagem. Só que aí depois era a vez de Elias. Ele foi lá, reformou o holocausto todinho, colocou um novilho, ajeitou a lenha, colocou 12 pedras, e cada uma dessas 12 pedras representava uma tribo de Jacó, e ele fez algo que os profetas de Baal não fizeram. Ele fez como se fosse um buracozinho assim. Ó. Alguém que já jogou búlica de bolinha de gude? Então, era meio que isso, só que sem os buraquinhos, só a linha. Né? É como se fosse um córrego assim redondo, e ele encheu esse córrego com 12 litros d'água. E depois ainda nesse holocausto, onde estava a lenha, né, que é a madeira, ele ainda jogou água. E Deus ainda veio e respondeu com fogo. E fez o povo de Israel ver
que Deus é Deus, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora em 1 Reis 18:44. A mesma chuva que ele fez parar, ele fez voltar. Ele tinha um servo e ele foi orar. E enquanto ele orava, ele pedia para o servo: vai lá verificar se vai chover ou não. Olha para mim no mar lá de cima, para ver se vem alguma coisa. E o servo foi 7 vezes lá. E na 7ª vez, o servo vai para Elias e fala: vi uma nuvem do tamanho de uma mão. Aí Elias foi correndo a Acabe e falou: ó, mete o pé, porque tá vindo uma chuva aí. Pica a mula, vai para casa. Só que aí, o que eu achei mais interessante é que Elias não foi junto. Elias não foi junto com Acabe, sendo que Elias ficava naquele lugar. Ele ficava ali junto com o povo de Israel. Só que aí, 1 Reis 18:46 me mostra o porquê. O rei Acabe, depois do aviso de Elias, pegou sua carroça e foi correndo para casa. Alguém aqui já viu um cavalo correndo? Eu já vi cavalo que corria, acho que é o quê? O Jorginho me explicou mais ou menos. Que é 40 km por minuto, mano. Existe esse tipo de cavalo. Eu não sabia. Só que aí, podemos dizer, se o cavalo de Acabe era ruinzão, era ruim o dele, corria só 20 km, mas já é muita coisa para uma pessoa. Aí foi lá, Deus concedeu a Elias uma força extraordinária. E Elias foi lá e passou a carroça. Eu só imagino Elias passando do lado de Acabe, ó, dando tchauzinho. Porque ele estava muito rápido, ao ponto de passar uma carroça, ele estava muito rápido. E esse foi mais um feito de Elias. E mais para frente, né, em 1 Reis 19:5-6, a gente vê Elias sendo alimentado por um anjo. Sabe, às vezes eu me pergunto isso: a que ponto devemos estar para sermos alimentados por um anjo? Mas você também já parou para pensar que tem um anjo que te alimenta? Sabe por quê? Na Bíblia, os anjos são tratados como mensageiros de Deus. Existe o guerreiro, existe um monte. Só que os anjos, em específico, essa hierarquia é tratado como mensageiros de Deus. Eles sempre vêm para trazer algo. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre aquela atmosfera de anjos ministradores, ou ele está te alimentando, ou ele está trazendo uma mensagem para você. E mais à frente, em 1 Reis 19:7, mais um milagre. Um anjo serviu como despertador para Elias. O anjo dá um toque nele e fala: ó, acorda, que a gente tem que dar mais uma volta. E com isso aqui tudo que eu falei, foi uma breve introdução para entrar onde realmente eu quero chegar. Até porque não vai adiantar eu falar um monte de coisa de Elias e você não entender nem o começo da vida dele. Só que eu vou te falar algo. Elias era uma pessoa sem origem. Sabe? Eu acho muito maneiro quando a Bíblia retrata os pais, os bisavós, dá aquela importância para a mãe, para a avó, para o pai. Dou de exemplo para Paulo, para Timóteo, quando deu a importância sobre a fé antiga da mãe e da avó de Timóteo. Só que de Elias não tem isso. Em momento nenhum da Bíblia retrata a família de Elias. Agora eu vou pedir para a mídia abrir para mim em 1 Reis 19, do 1 ao 16. Foi? Vou ler aqui então. Versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo que havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá,
e ali deixou seu servo. 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Tem outras versões que falam meus pais, porque aqui ele realmente está se referindo aos pais dele, no grego, né? 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse: levanta-se e coma. 6. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. 8. Elias se levantou e comeu, e o alimentou, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Aí o Senhor chegou a Elias e falou: o que você faz aqui, Elias? 10. Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. 11. Saia e ponha-se diante de mim, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um vento e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Então, do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Em algumas versões falam uma agradável voz. 13. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu outra vez: tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. 16. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós estejamos, Senhor, sensíveis, Senhor, para o que o Senhor quer fazer essa noite, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, destampa os nossos olhos, Senhor. Que estamos firmes, Senhor, para ouvir sua palavra, Senhor. O Senhor hoje, Pai, quer operar, Pai. O Senhor quer transformar, Senhor. Como eu já disse, Senhor, há um rio nesse lugar, Senhor. O Senhor quer que nós toque nesse rio, Senhor. O Senhor quer que nós toquemos esse rio, Senhor. O Senhor quer que nos achegamos a Ele, Senhor. Em nome de Jesus. Quase que não sai. Beber só um pouquinho d'água só, gente. No primeiro versículo, né, de 1 Reis 19, você pode ver que Jezabel, ela ameaça Elias de morte. Mas isso foi uma revolta dela, uma irritação dela, pelo fato do que ele fez com os profetas de Baal. Porque Jezabel era assim com eles.
almoçava, jantava, levava eles para casa e tudo. E depois de Elias ter envergonhado, ter convertido praticamente o povo de Israel inteiro e matado os profetas de Baal, ela também jurou Elias de morte por conta disso. E um pouquinho mais para frente, no que eu li, no versículo 3 e 4, a gente começa a ver Elias se desconectando. O porquê desconectando? Elias ficou com medo do que Jezabel tinha falado para ele. Elias teve medo do que ela poderia fazer com ele. Só que depois, eu não entendi nada. Por quê? Jezabel jurou ele de morte. E depois ele pediu a morte a Deus. De primeiro eu demorei a entender o que Elias realmente queria. Só que na verdade, Elias, nesse momento, ele entrou em crise. Por isso que ele fugiu. Não foi só pelo fato da ameaça. Elias, por mais que ele fez aquilo tudo, ele se sentiu incapacitado de continuar a fazer aquilo tudo. Por mais que Elias foi esse homem fervoroso em Deus, no momento que Jezabel fez aquele confronto a ele, na verdade, acredito eu, que aquele medo interno gerou um que ele já tinha. Que mais para frente você vê. Que ele vai lá, deixa o seu servo num canto, se isolou no deserto e depois se comparou com seus pais. Nessa versão que eu li, estava até antepassados. Mas tem uma versão muito boa que fala os seus pais. E Elias, naquele exato momento, ele se comparou a quem gerou ele. Independente se for os antepassados e os pais. Ele se comparou com alguém antigo que gerou ele. Que ele via como referência. Que ele não conseguiu. Na mente dele, ele não conseguiu reproduzir o que eles reproduziram. E como eu falei, que está até no texto, que depois daquilo, depois daquela ameaça de morte, esse pedido de morte, ele correu, ele se isolou no deserto. E vou te falar algo, fica com esse deserto bem na cabeça. Fica com esse deserto bem na cabeça. E lembre do rio também. E lembre do rio. Elias no deserto já tinha chegado no seu limite pessoal. E cara, esse versículo, essa parte agora, que fala que ele foi para debaixo de um pé de giesta, que é uma planta, eu fiquei meia hora olhando para esse pé. Aí eu lembrei de uma vez lá atrás, que Deus falou comigo assim, que até as plantas da Bíblia tinham importância. E que eu era para estudar as plantas. Só que no momento eu falei assim, não, é maluquice. Isso é doideira. Eu não vou fazer isso. Vou estudar planta para quê? Só que aí, tem um doido que estuda as luzes. Por que eu não vou estudar as plantas? Aí eu fui estudar as plantas. E sabe o que eu descobri? Que esse pé de giesta, o pessoal da época acreditava que essa planta o protegia de feitiços malignos. Num deserto inteiro, que Elias achou um pé, você acha que ele não achou mais árvores? Você acha que naquele deserto inteiro ele não achou mais pé? Mas nenhum pé de planta nenhuma? E eu continuei estudando. E descobri que muitas pessoas da época usavam esse pé para quebrar feitiços. Acreditavam que quando eles eram amaldiçoados, ou quando fizeram alguma obra de feitiçaria para essa pessoa usava essa planta para se proteger. Ela realmente se sentia protegida. Eu achei meio parecido com a gente, essa parte.
Sabe por quê? Eu sei que a planta não tem nada a ver com isso, mas se aplica a isso. Em momentos que nós não ouvimos a voz de Deus, em momentos que entramos em crise pessoal, às vezes uma música secular fala mais que a gente do que a Bíblia, sabia? Isso eu falo por experiência própria. Eu várias vezes de crise preferi ouvir música secular do que louvor. Só que eu descobri que, na verdade, eu estava me protegendo. E nós fazemos isso de várias maneiras. Quem aí sabe seu signo? Quem aí sabe? Levanta a mão não, rapaz. Levanta a mão não. E é da minha célula ainda, ó. Que delícia. Amém. Então, não tem o seu signo? Você acredita realmente que o planeta, por mais que a gente fale, tem umas paradas que bate e tal, isso, aquilo, mas eu posso te falar o que realmente são os signos? Eles não olham só as estrelas. O signo, ele te dá um propósito e um destino de vida. Sabia? Ou que levantou a mão rindo? Só que, vamos ser sinceros, a estrela sabe onde você vai parar? Sabe? Sabe onde você vai morrer? Mas os signos dizem isso. Que as estrelas sabem tudo. Olha que maravilha. E esse pé de giesta, que foi a planta que Elias achou que estava se protegendo, o porquê? Jezabel, querendo ou não, colava com os profetas de Baal. Então, com certeza, ela deve ter feito uma simpatiazinha, né, na nossa linguagem, deve ter feito esse tipo de coisa. Então, Elias, ele estava tão desligado, tão desconexo com Deus, que ele estava pedindo socorro até para as coisas que ele não acreditava, para se proteger de algo que nem ele mesmo sabia que estava acontecendo. E a gente usa isso de diversas maneiras, como signo, tarô, leitura da mão. Amém. Existem pessoas que buscam até em outras religiões. Algo aqui que eu acho que muitas pessoas conhecem isso, mas são bem da antiga. Ferradura de cavalo na porta. Água com sal, porta-sonhos, simpatia, entre outros. Muitas das vezes, as pessoas usam isso de escape. Quando Deus se afastam delas, sendo que na verdade Ele não se afastou. Nem à toa que logo depois, no versículo 19, no versículo 5 e 6, vem um anjo e dá um sinal para Elias, de que ele estava sendo protegido e alimentado. Que por mais que, você pode ver, durante esse período Elias não orou em nenhum momento. Ele só orou para dizer para Deus que ele não queria mais nada daquilo, que ele não queria viver mais, ele só orou isso. E mesmo assim, Deus enviou o anjo para mostrar para ele que estava perto dele. E o que Elias faz de novo? Deita e dorme debaixo desse pé de giesta. Aí no versículo 7, o anjo vai lá e acorda Elias. Dá um pouco de alimento e fala para ele seguir em frente. Você lembra o que eu falei lá do deserto? Para você lembrar do rio? Esse rio é bem importante. Que já eu vou falar um pouquinho dele. Existe um rio, isso é difícil explicar. Que eu estava vendo o mapa hoje, eu achei isso muito maneiro. Que no versículo 8 e 9, fala que Elias foi para o Monte Sinai. O Monte Sinai é muito conhecido, que é o monte onde Moisés se escondeu na fenda da rocha para ver as costas de Deus.
E o Monte Sinai é conhecido como o Monte da Presença. E nesse deserto aonde Elias estava, desde o momento que Elias profetizou lá ao rei Acabe que não haveria mais chuva, eu passei a estudar o mapa dali até esse momento do monte. Porque Deus tinha me dado algo antes, que eu precisava de uma certeza para falar. Eu precisava de algo. E prestando bem atenção, eu descobri que existia um rio que passava bem naquele deserto onde Elias estava. E esse rio deu o caminho até o monte de Deus. Esse rio que passava pelo deserto, ele deu o caminho até o monte de Deus. E lembra, fica com esse monte de Deus na cabeça também. E Elias vai lá e entra na caverna. E Deus, o tempo todo atrás dele, ele se escondendo. Até chegar Deus e fazer como ele fez com Adão. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias, na mesma hora, ele enche o peito e fala aquilo tudo, aquele desabafo. Só que antes, o que faz você aqui, Elias, não é uma repreensão de Deus. Muitas pessoas veem isso como uma repreensão de Deus, por Elias não estar onde Deus queria. Sendo que, gente, quantas pessoas na Bíblia não estavam onde Deus queria e Deus não deu uma repreensão. E com Elias foi a mesma coisa. Sabe o que Deus estava dizendo na verdade para Elias? Exatamente o que ele tentou fazer com Adão. Se esconde não, Elias, se mostra para mim. Fala o que você está sentindo. Expressa os segredos do seu coração. Sabe, abre o coração para mim hoje. E Deus estava ali. Só falando assim para ele, filho, coloca tudo para fora. Eu preciso te ouvir. E é isso que Deus está fazendo. Deus está te pedindo uma explicação. Agora. De tudo o que tem acontecido. Não importa se você é convertido, ou se você é desviado. Não importa isso. Até porque, creio eu, que tem gente aqui que era assim como Elias. Sabe? Era um ministro de louvor excelente. Talvez era um pastor que, meu Deus, quando ministrava avivamento, o céu descia. Só que, ao meio, muitas coisas se desconectou de Deus. E Deus hoje está te perguntando, o que está tirando o seu sono? O que tem te trazido tanto senso de responsabilidade? Por que você ainda continua se comparando, sabe, com os seus pais, com o seu líder, dizendo que você não vai chegar onde ele chegou, dizendo que você não consegue ser quem ele foi, ou pelo menos reproduzir um pouco o que ele faz? Sabe? Se analisa hoje, pergunta, onde você está? Onde você foi parar? E cara, eu vou te falar algo, e nisso Deus é brabo. Deus, ele faz as coisas perfeitamente bem. Você pode ver que Deus não dá nenhuma explicação a Elias. Sabe por quê? Deus não deve explicação a ninguém. Sabe quem deve explicação? Eu. Eu que devo explicação a Deus. E é nesse momento que a gente deve parar e dar toda a explicação que devemos a Deus. Aí Elias, em 1 Reis, 19, no versículo 10, ele foi e na hora que Deus perguntou, ele começou. Elias faz o que a gente fala de hoje em dia, Elias meio que se vitimizou. Ele se vitimizou. Até porque Elias ali em nenhum momento ele fala, não, eu estou sofrendo, eu estou sozinho, o Senhor tem que me ajudar, não. Primeiro, ele citou a fidelidade de Deus. Porque ele fala assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor.
Aí mais à frente ele fala, derrubaram os altares e mataram os teus profetas à espada. Tipo, eu fiz tudo isso que o Senhor pediu e o Senhor ainda faz isso. E a gente muitas das vezes é assim. Sabe? A gente se esquece de tudo que Deus fez. E só se depara com aquela crise, aquele momento ruim, aquela época difícil do momento. Aí, mais à frente, né? Em 1 Reis 19, do 11 ao 12, o Senhor respondeu o desabafo de Elias. E a primeira manifestação de Deus não foi falar. Ele primeiro apresentou o controle dele sobre os fenômenos naturais. Primeiro ele disse assim, pelo menos eu pensando, e pense nisso também. Elias, eu acho que se ele recebesse um abraço, eu acho que ele mesmo se mataria. Acho que por isso que Deus fez isso com ele. E Deus primeiro se apresentou como vento, terremoto e fogo. E meio que Deus falou para ele assim, filho, eu controlo isso tudo. Você acha que se fosse para deixar Jezabel te matar, eu já não teria deixado? Mas mesmo Deus tendo mostrado isso tudo para ele, Deus não estava nessas manifestações, nem de vento, nem de terremoto e fogo. Só que aí logo depois veio um som de um sussurro suave, e ali Deus estava. Ou em outras versões, uma suave voz agradável. Aí, se não bastasse, Elias de novo repete o desabafo. E continua, Senhor, eu fui zeloso pela sua obra. Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Só que a partir desse momento, sabe, eu não consigo imaginar o que Jesus pensou naquela hora. Mas eu pensando com a minha mente humana, eu me sentiria como aconteceu com Moisés. Jesus se irritou com Moisés quando ele começou. Não, eu sou gago, eu não posso, não isso, não aquilo. A Bíblia fala. Ah tá, falei Deus? Falei Jesus? Perdão, nem me liguei. Deus, ele se ira com Moisés. Eu imagino ele fazendo isso com Elias. De tipo assim, pô filho, eu fiz isso tudo. Você descartou tudo isso que eu fiz. Por conta de um momento ruim. Aí no versículo, 15 e 16, Deus vai lá e fala, unja tal pessoa isso, unja tal pessoa aquilo, blá, 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 blá. Só que no final, Deus não falou só ungir, Deus falou substituir. Isso para mim foi demais. Porque Deus, além de mandar uma última ordem para ele, que ele com certeza não queria fazer, porque se você for ver mais à frente, quem ungiu, quem Deus pediu para ungir, que Deus pediu para ungir, na verdade não foi Elias, foi Eliseu. Aquelas pessoas ali, futuramente quem unge foi Eliseu, porque meio que, pelo que Deus tinha dito ali, que por mais que se nenhum deles fizesse, Eliseu ia fazer, eu acho que ele se sentiu no direito de fazer aquilo. Aí foi lá e Deus falou que ia substituir Eliseu. Agora chega a parte boa. Que já pode até, não sei se vocês soltaram um tema ainda, mas pode soltar já. Agora você lembra daquele deserto que eu te falei antes? Que ele vai na direção do monte de Deus? Vocês já perceberam que aqui na igreja, um dos maiores moveres é sobre águas? Vocês já perceberam que na maioria das vezes, não estou falando que são todas, mas tem muitas vezes que aqui na igreja, os moveres que acontecem têm a ver com fonte, com águas. Sabe?
Aqui na igreja teve muitas pessoas que teve visão, sonho. E também já teve até uma pessoa, acho que foi do louvor, que teve uma experiência de sentir que estava sendo afogado só pelo ouvido, que ele sentiu que tinha água no ouvido. Eu não lembro quem foi. Não lembro, mas acho que foi o Michel. E existem rios específicos que fluem nessa igreja. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, o nosso apóstolo já ministrou sobre isso aqui. Sobre rios. E um desses rios que ele ministrou aqui, um específico, passa exatamente no deserto onde Elias estava. Lembra que eu te falei que eu estava procurando tanto uma confirmação do que eu ia dizer hoje? Eu encontrei, que era esse rio. E, se eu não me engano, ele foi no banheiro, mas quando ele chegar eu vou perguntar, que o nosso apóstolo já ministrou aqui sobre os rios do Éden. Já? Bem importante isso aí. E eu nunca tinha me atentado a isso. Que a nossa igreja tenha se mover sobre águas. Sabe? Eu nunca tinha me atentado a isso. Até que um dia, eu recebi algo de Deus, lá na conferência de 2023. Eu não pude estar aqui no domingo. E teve um momento da live que eu estava vendo, que Deus automaticamente falou, Juan, sobre e ora. Eu estava na casa do meu primo esse dia. Aí eu fui lá, subi e orei. Eu lembro até hoje, eu mandei esse áudio no grupo da célula. Eu tentei até recuperar, só que eu não consegui. E orando, Deus foi muito específico comigo. E Ele me disse assim, vai chegar um tempo que o teto da minha igreja estará de ouro. E, enquanto no mundo estiver tudo de cabeça para baixo, a igreja estará sendo atingida por um grande favor de Deus. Quando Deus me falou isso, na mesma hora eu falei, pô, teto de ouro? Onde que aparece teto de ouro na Bíblia? Eu fiquei muito confuso. Só que antes da conferência desse ano chegar, antes dela começar, eu tinha orado. E falei, Deus, por que o Senhor não me revela? Aí Deus me falou uma coisa. Esse ouro que está no teto da sua igreja tem a ver com prosperidade. Aí chega o apóstolo Jefferson na conferência e faz o quê? Do nada ele, ao meio de um mover, se move em uma unção de prosperidade. E eu ainda com esse ouro que estava no teto da igreja, isso não saía ainda da minha cabeça. Não saía por nada. E aí eu fui pro Obadias, né? E lá eu falei, eu já saí daqui falando, não, vou perguntar para aqueles homens de Deus lá tudinho o que é isso. Tenho que perguntar. Se eu não sei, com certeza eles devem saber. Só que aí, cara, Deus fez uma parada comigo que nem eu mesmo esperava. Na ministração do nosso apóstolo, que Deus falou comigo o que era esse teto de ouro. Você acredita? E Deus falou exatamente assim para mim. Você estava procurando fora o que você tem dentro de casa. Aí eu falei, que isso, Senhor? Tava não. Só que Deus falou, não, você estava. Aí nesse exato momento, o nosso apóstolo leu Gênesis 2:11. Quiser botar aí? Gênesis 2:11. Amém. Exatamente isso aí. Esse rio, chamado Pison, é um rio do Éden. E o nosso apóstolo, ministrando no Obadias, ele tinha aberto nesse versículo. Só que aí, ele leu só até ali, ó. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeava a terra de Havila. Aí ele parou. Só depois ele foi... Ávila,
perdão. E só depois ele terminou o resto. Só que aí, antes dele terminar, eu estava de cabeça baixa. Aí, se eu não me engano, a Isabel estava do meu lado. Aí Deus falou para mim, cara, olha para o telão. Aí eu olhei e terminei. Aí foi quando o apóstolo leu. Onde há ouro. Aí eu entendi o teto. Pode tirar. Foi aí que eu entendi o que Deus tinha falado para mim. Sobre esse teto de ouro. E não contente ainda, porque eu não sabia nem que rio era esse. Eu não tinha noção. Só que aí eu até pedi para o apóstolo um estudo sobre esse rio. Só que aí, mesmo assim, eu continuei pesquisando. E sabe o que eu descobri? Olha o que Ezequiel fala sobre esse rio. Por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no Mar Morto. Por quê? Nisso que Ezequiel teve, esse rio Pison, ele passa. É quando ele chega no Mar Morto. Por quê? As águas dos rios tornarão pura as águas do mar. De modo aonde o rio fluir, tudo viverá. E você acredita que esse rio está na nossa igreja? Você acredita que esse rio está na nossa igreja? Eu também fiquei assim, ó, que nem vocês agora. Parece que eu tinha esquecido de tudo. E hoje, assim que eu assumi o púlpito, a vontade que dava era deitar no chão e sentir o rio, só isso. Só que esse entendimento sobre esse rio, que flui sobre esse lugar, não vai fazer só eu ficar deitado. E com isso, Deus falando comigo tremendamente sobre esse rio, Deus também me falou uma parada. Que eu não esperava ele falar isso para mim nunca. Não esperava. Só que nesse momento, eu sabia que se eu não obedecesse isso, esse rio, além de não fluir na minha vida, eu me encontraria do mesmo jeito que Elias, morto por dentro. Aí foi quando Deus falou para mim, apóstolo, vai lá e pede perdão aos seus pastores. Por você ter e mesmo assim buscar em outros lugares o que você já tem. Aí foi quando eu fui lá, pedi perdão ao apóstolo William e à pastora Graça. E automaticamente, eu senti algo, cara, que eu nunca tinha sentido antes. E antes, o pior é que antes eu não me sentia preso. E depois disso eu não senti preso. Eu passei a sentir que esse rio passou a fluir na minha vida. E cara, adivinha onde esse rio está? Ele está aqui. E dá para acreditar que Elias fez aquele caminho todo do rio para chegar ao monte de Deus? Isso para mim disse muita coisa. Sabe por quê? O Monte Sinai foi o lugar onde Deus se revelou, tanto para Elias, tanto para Moisés. E se eu não me engano, eu vou ficar quieto. Melhor. De Salmos 18, 8. Da cortina de fumaça de Davi. Davi estava no Monte Sinai? Estava não, então amém. É porque a manifestação foi a mesma. Entendeu? Sobre tempestade, vento, fogo. Aí eu fiquei brisando sobre esses assuntos aí, né? Nunca se sabe. Só que aí, esse deserto ele estava exatamente onde esse rio Pison passava, que levava diretamente Elias, Pison, isso aí. Perdão de novo. Rio Pison.
Esse deserto ficava exatamente onde esse rio Pison ficava. E esse rio Pison passava ali, ó, até o Monte Sinai. Eu demorei a pesquisar isso. Mas quando eu pesquisei, eu descobri que a partir de agora eu posso ser levado ao monte de Deus. Elias não se permitiu ser atingido. Louvor pode subir. Elias não se permitiu ser atingido por esse rio. Elias estava do lado da fonte e não bebeu. E olha, só por ele ter passado pelo rio, ele já viu aquilo tudo que foi manifestado ao Monte Sinai. E esse rio, Pison, está fluindo nesse lugar. Desde o momento que eu estava vendo a live dentro de casa, eu estava vendo os ministros de louvor. Cara, eu não me segurei. Eu fiquei até chateado, cara. O Uber demorou uns 30, 40 minutos para aceitar. Cheguei aqui atrasadíssimo. Só que eu entendi o porquê disso também. Só que eu vou te falar algo que eu mesmo hoje vou fazer. Isso não é um apelo, não. Até porque o rio já está aqui há muito tempo. Se você não veio, é com você. Eu só vou ir porque eu notei, percebi e tive o entendimento. Porque se eu também não tivesse, eu não iria vir. E você, com esse entendimento agora, você tem uma opção. Não de ser como Elias foi. Não de também errar, porque você sabe exatamente o que ele passou. Mas se achegar ao rio, o rio de Deus está sobre esse lugar. Esse rio Pison é um rio que ele exala vida com muita facilidade. E hoje, creio eu, olhando para alguns rostos, né? Rostos, coisa feia. Eu vejo muita gente morta. E isso é de doer, por saber que temos a fonte e não bebemos. Nem para estender a mão para pegar a água. Pode apagar as luzes. Vou pedir para a igreja ficar de pé. O Espírito Santo de Deus. O altar está aqui. O rio também está aqui. Não seja como Elias. Não se passe despercebido ao que Deus está falando com você. O Senhor quer operar maravilhosamente mais do que Ele já tem feito na sua vida hoje. Eu senti que há alguém aqui que já foi cristão há muito tempo e foi como Elias, que fez tudo o que ele fez, manifestou maravilhas em nome de Deus e se desviou do caminho de Deus. Hoje você vai ter a oportunidade de tudo. De viver ricamente, de voltar à vida e de voltar a Deus. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, por essas vidas, Pai. Senhor, tira a vergonha, Senhor, tira toda a timidez, Senhor, que impede elas de se achegar ao seu rio, Pai. Senhor, tira essas correntes, Senhor, esse véu, Senhor, que os impede, Senhor, de se achegar a esse teu amor, Senhor.
Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar. O seu rio flui nesse lugar. O rio de Deus está fazendo um caminho para você até aqui. E como disse na passagem, há ouro nesse rio. Senhor, venha sobre esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.